Olá, crianças, tudo bem com vocês? Esse é o nosso cabeçalho de hoje, faz o registro no caderno de classe. Esse, então, na letra bastão para os alunos que têm mais dificuldade. Na letra cursiva, aqueles alunos que têm mais habilidade já podem estar registrando. E a caligrafia, que é o alfabeto maiúsculo e minúsculo na letra cursiva. Indo para o nosso calendário, hoje é quarta-feira, o quarto dia da semana. O mês, permanecemos no mês de junho, que é o sexto mês do ano. No calendário, vamos procurar o dia de hoje. Então, domingo, segunda, terça, quarta. A primeira quarta-feira do mês foi dia 2. A segunda quarta-feira do mês de junho foi dia 9. E hoje, dia 16, é a terceira quarta-feira do mês. Vamos agora para as explicações, iniciando com o livro de matemática, que é o EMAI, na página 49, 50 e 51. Crianças, estou aqui na página 49, então, no livro de matemática, tá? Do EMAI. E hoje vocês vão fazer uma atividade de interpretação. Vai haver calendário, interpretação com legenda, que são as cores, né? Relacionadas ao que vocês precisam interpretar aqui. Então, são bastante informações que vocês precisam compreender. Então, preste bastante atenção na explicação. No enunciado está escrito assim, que existe uma sorveteria chamada Polo Norte, ela vende picolés, tá bom? E esse calendário representa o que? A quantidade de vendas de picolés por dia ou por semana, enfim. Então, esse calendário fala que a sorveteria ela faz esse controle de venda de picolés por semana, por mês, por bimestre e por semestre, tá? No 1, está escrito assim, observe a organização das suas vendas no último trimestre do ano. Lembrando que trimestre é um conjunto de 3 meses. Os últimos 3 meses do ano, ou seja, dezembro, novembro e outubro. Então, essa sorveteria fez esse balanceamento, esse controle de venda nesses 3 meses do ano de 2019. Então, percebem que cada mês tem cores diferentes? Essas cores estão relacionadas com as vendas, tá bom? E embaixo está a sua legenda. Agora eu vou explicar cada cor para vocês. Então, essa primeira cor, que é a mais a lilás, representa que a sorveteria está fechada. Por exemplo, aqui em outubro, né, também tem nos outros meses, novembro e dezembro, mas aqui na segunda-feira tem essa cor lilás, tá? Essa cor mais lilás, mais acinzentada, vamos dizer assim, mais acinzentada, né? Então, é a sorveteria fechada. Depois temos vendas de 1 a 50 picolés, que é uma venda um pouco baixa, que é uma cor, agora sim, né, uma cor mais lilás, que é essa cor aqui, no mês de outubro, representando aqui na terça, na quarta e na quinta, né? Depois, vendas de 51 a 100 picolés, que é a cor azul, né? Quando tem a cor azul, está representando essa quantidade de venda que teve no dia. E essa cor mais apagada, né, uma cor mais nude, vendas de 101 a 200 picolés. Temos aqui no mês de outubro, né, no sábado, teve essa quantidade de vendas. E por fim, que é essa cor rosa, vendas acima de R$ 201. No mês de outubro temos aqui no domingo, nos outros meses também temos essa cor rosa, que representa essa venda de acima de 201 picolés. Essas cores estão um pouco iguais, pessoal, mas tendo diferencial, também expliquei aqui para ficar mais fácil para vocês poderem responder as questões abaixo. Indo para as questões, na A, pergunta assim, qual dia da semana, ou seja, de domingo a sábado, a sorveteria Polo Norte permanece fechada? Então, temos aqui os 3 meses, né? Outubro, novembro e dezembro. Quais os dias da semana permanecem fechados? Vamos saber o quê? De acordo com a legenda, né? Aquela que tiver, de cada mês, a semana que tiver essa cor mais acimentada, é o dia da semana que a sorveteria está fechada. Então, escreva aqui apenas o dia da semana. Depois B, em que dia do mês de outubro, agora vocês vão focar apenas no mês de outubro, ocorrer as maiores vendas? As maiores vendas, de acordo com a legenda, são as vendas acima de 201 picolés, né, representada nessa cor rosa. Então, que dia do mês está representado aqui nessa cor rosa no mês de outubro? Vocês vão procurar o dia do mês, os dias do mês, né, quer dizer, os dias do mês, quer dizer, números. Então, quais foram os números dos dias do mês que foi representado nessa cor? Vocês coloquem os números aqui do mês de outubro, que está representado com as vendas acima de 201 picolés. Questão C, no dia 1 a 15 de novembro, vocês vão focar apenas no mês de novembro agora. A venda de picolé superou 200 unidades? Ou seja, vocês vão aqui na legenda, que é na cor rosa, que é vendas acima de 201. Então, tem essa cor rosa,
Vocês vão ver se sim ou se não. Porém, tem que estar entre 1 a 15 de novembro, tá? Observação, os números aqui estão errados no livro. Do 13, em vez de ir para 14, foi para 17. Em vez de ir para 15, foi para 18. E depois tem 3 vezes o número 31. Então, foi digitado de forma errada. Mas é só vocês seguirem a sequência depois do dia 13, 14, 15, enfim, né? Até o último dia que vocês vão descobrir os números. Mas independente disso, vocês vão olhar do 1 até o 15, que isso no caso seria do 1 até o 18, e vai ver se tem nas cores a cor correspondente às vendas acima de 201 picolés, tá? Aí vocês vão responder a atividade C com sim ou com não. E por fim, na atividade D, está escrito assim: Maria disse que no dia 23 de dezembro, então vocês têm que ir lá no calendário de dezembro, no dia 23, identificar a cor da legenda. Então, a Maria disse assim, que a sorveteria vendeu 300 picolés. Isso poderia ter acontecido? Então, justifica a sua resposta. Então, vocês vão lá no dia 23 de dezembro e olhar a cor. A cor representa o quê? Então, aqui tem várias cores na legenda. Vocês vão identificar a mesma cor que aqui. E vai identificar se Maria disse certo ou errado. Então, vocês vão responder se sim, se ela disse certo, e não, se ela disse errado. E vai justificar a resposta de acordo com o quê? Com a legenda que está escrito aqui, se ela errou ou ela acertou na sua afirmação. Então, pausem o vídeo, façam com muita atenção as atividades, tá bom? Dúvidas me procure e vamos agora para a página 50. Crianças, aqui na página 50 do EMAI, vocês vão fazer uma interpretação de gráfico, tá bom? O tema do gráfico é a média de vida dos animais. E aqui embaixo temos vários animais, né? Zebra, leão, hipopótamo, avestruz e elefante. Então, aquele que vive mais, aquele que vive menos. Então, vocês vão identificar, compreender as informações e os elementos desse gráfico para responder as questões. Apenas aqui uma ressalva na primeira questão, que está escrito assim: o que significa tempo médio de vida? Vocês podem escrever com a palavrinha de vocês. Se tiverem dúvida, podem pesquisar no Google, tá bom? E o restante vocês vão observar aqui no gráfico, né, a resposta correta para poder preencher as questões. E na página 51, vocês vão completar esse quadro aqui, que é uma tabela de adição. Então, vocês vão fazer o quê? Somar, né? Aqui temos aqui só dezenas que vocês irão fazer. Vocês podem usar o cálculo mental. Então, 10 mais 10 é igual a 20, sempre de 10 em 10. 20 mais 10 é quanto? 30. 30 mais 10, 40. 40 mais 10, vocês põem a resposta. 50 mais 10, vocês põem a resposta. Assim, vocês vão completar a família aqui da primeira linha. Depois, vocês vão para a segunda linha, né? 10 mais 20, a resposta. 20 mais 20, você põe a resposta, tá? Então, sempre fazendo esse cálculo mental de 10 em 10, vocês podem usar os dedinhos. Cada dedinho, vocês podem imaginar que se fosse uma dezena. Então, seria, por exemplo, 10, 20, 30, 40, 50. Que assim fica mais fácil de vocês somarem. Outra dica que eu dou para vocês, sempre começando no número maior. Pega o número maior, põe na cabeça e soma depois com o número menor. E soma com os dedinhos para ajudar vocês de 10 em 10. Assim a gente faz o cálculo mental. E se houver alguma dúvida, dificuldade em alguma conta, vocês podem usar então a calculadora ou montar o algoritmo, que é a continha, né? Montar a continha no caderno de classe. Assim que vocês completarem essa tabela, temos aqui a questão A. Converse com seus colegas e comente se vocês utilizaram os mesmos procedimentos para obter os resultados. Aqui vocês não vão conversar com os colegas, né? mas irão escrever para mim como que vocês fizeram para completar essa tabela de adição. Vocês fizeram o cálculo mental? Vocês escrevam. Vocês fizeram o cálculo mental, também fizeram na calculadora, também montaram conta. Enfim, qual o procedimento que vocês fizeram para poder preencher a tabela de adição? Vocês apenas escrevam aqui para mim, tá bom? Então, essas foram as explicações de matemática. Fazem o vídeo, façam as atividades, dúvidas me procurem. Agora a gente vai para as explicações de ciências na página 30 e na página 31. Crianças, estou aqui com o livro de ciências na página 30. Aqui temos a atividade 1 e 2. A 1 eu vou fazer com vocês, a 2 vocês vão fazer sozinhos, tá? A 1 está escrito assim: observe as figuras a seguir e depois responda as questões. Então, eu vou conversar oralmente com vocês e a gente vai refletir juntos. Vamos observar as figuras. A primeira temos o quê? Uma vegetação com árvores, grama, né? Na segunda figura temos aqui um homem cortando árvores. E a terceira figura,
o solo degradado sofreu uma erosão, um desgaste. Por que será que isso ocorreu? E aqui pergunta, ó, na figura da direita, que é essa última figura, vê-se que o solo sofreu erosão, que é esse desgaste, né, após a retirada das plantas, ou seja, das árvores, da vegetação, né, da grama. De que maneira a vegetação protegia o solo? Aqui vocês precisam lembrar de algo que a gente já estudou, né, que a chuva em contato direto com o solo causa essa degradação, essa erosão. Chuva, sol, tempestade. Por isso que um solo com árvores e grama protege desse impacto da natureza, né, desses efeitos da natureza, que é a chuva, o sol, protege de encontrar em contato direto com o solo. Mas quando a gente faz a retirada das árvores, da vegetação, o solo fica exposto. Então, quando acontece uma chuva, vai direto o impacto no solo, o sol também, aonde causa a erosão do solo. E na B fala assim, o que poderia ser feito para recuperar essa área? E qual é a importância dessa recuperação? Então, o que poderia ser feito, pessoal? Não foi arrancada as árvores? Qual é uma forma de recuperar essa área? Ao reflorestamento. O reflorestamento é quando a gente replanta árvores no local, né? Repõe a vegetação e assim a gente refazeria novamente nessa área de vegetação. E a importância da recuperação seria, né, trazer de volta a área de vegetação e as árvores, contribuindo assim para um solo saudável e combatendo, né, essa erosão que ocorre quando desmatamos a natureza. Agora, na atividade 2, vocês vão fazer sozinhos. Se vocês tiverem um pouquinho de dificuldade, vocês podem me procurar. Nela está escrito assim, as cenas abaixo mostram a existência de um componente do solo. Aqui temos uma menina com um potinho, né? Aqui tem terra dentro, tá? Que representa o solo. E aqui tem a água. Na hora que ela colocou o potinho de terra dentro da água, soltou essas bolinhas. E é isso que pergunta aqui. Que componente é esse? Como você descobriu? Vocês precisam descobrir que componente é esse. Não é o solo e não é a água. É um terceiro componente que contém no solo que causou essas bolinhas na água. Que será que componente é esse que existe no nosso meio, ao nosso redor, né, que apareceu aqui? Na hora que o solo encontrou em contato com a água, esse componente apareceu em forma de bolhas. O que será que é? Então, eu vou deixar vocês refletindo. Caso vocês souberem, vocês coloquem aqui a resposta. Se tiverem dúvida, vocês me perguntem. E assim a gente reflete juntos. Mas eu quero que vocês pensem sozinhos, né? Se vocês quiserem pesquisar quais são os componentes que contém no solo, na internet, assim vocês vão conseguir identificar qual foi o componente que fez que causasse bolhas na água, tá bom? E coloquem a resposta na A. Depois vem a questão B, que vai falar assim. As minhocas permanecem em túneis que escavam no solo. Então, as minhocas vivem lá dentro do solo. Mas quando chove muito, as minhocas sobem até a superfície. Por que será que isso acontece? Então, vai ser por causa do mesmo elemento que contém aqui no solo, pessoal. Então, esse elemento, ele está no solo. E ele serve o quê? Faz a minhoca sobreviver dentro do solo. Mas quando chove muito, a água ela ocupa tanto espaço no solo que as minhocas ficam sem esse elemento para poder sobreviver. Por isso que elas sobem até a superfície. Então, vocês vão escrever aqui o mesmo elemento, praticamente, do elemento que vocês escreveram na atividade A, só que com as palavrinhas de vocês vão explicar o porquê, tá bom? Se tiverem dificuldade, pode me procurar. Agora vamos para a página 31. Aqui está escrito assim, temos a atividade 3, né? Observe o experimento a seguir, feito por um aluno. Então, aqui tem as imagens e os procedimentos escritos abaixo. Então, na primeira imagem, o aluno colocou gesso em pó e água dentro de um copo plástico e misturou bem. Em seguida, depositou sementes de feijão no gesso ainda mole. Na segunda figura, ele retirou o copo plástico e o gesso endureceu. Na terceira figura, dias depois, as sementes germinaram, ou seja, brotaram. O desenvolvimento das raízes, que brotou dos grãozinhos de feijão, das plantas provocou rachaduras no gesso, como vemos na imagem. Depois temos as questões. No experimento, o que o gesso representa? Muito fácil, né, pessoal? Onde a gente planta o feijão, naturalmente. Então, aqui, em vez de ele colocar essa substância, esse elemento, ele colocou o gelo.
mas o gesso, né? Mas o gesso está representando o quê? Então, vocês coloquem aí. Depois temos aqui a atividade B. Use as palavras abaixo para escrever uma frase que relacione o experimento e a importância do solo para a vida. Então, aqui vocês vão usar essas palavras, vocês podem acrescentar outras, mas vocês vão falar sobre a importância do solo para a vida. Tá? É óbvio que essa frase vai iniciar com o solo. O solo, ele tem o quê? Ele contém o quê? Seres vivos? O solo contém alimento, ou o solo contém nutrientes? Então, vocês vão formando, né? O solo, ele contém nutrientes, que ajudam no desenvolvimento de quem? Né? Dos seres vivos, das plantas, então vocês imaginem. E o solo, quando produz, né, seus vegetais, seus elementos, seus alimentos, oferecem para quem? Né? Quem vai se servir desses alimentos que o solo produz? Então, vocês vão reorganizar essas palavras para poder escrever uma frase, pode escrever aqui no livro mesmo, tá bom? Podem acrescentar um pouco da palavra de vocês também. Por último, temos a atividade C, está escrito assim: com base no experimento do gesso, troque ideias com os colegas. As plantas podem provocar rachadura nas rochas, que ajudam no processo de formação do solo? Então, aqui, pessoal, é sim. Como? Lembra o que eu já expliquei para vocês no início desse capítulo? Que o solo nada mais era do que um elemento rochoso, mas com a degradação com o tempo, por causa da chuva, do sol, foi surgindo plantas, as plantas foram criando raízes, e assim vai cada vez mais degradando a rocha, que vai formando os pequenos grãozinhos de areia, que hoje, né, e depois com o tempo é formado o solo. Então, é por isso que as plantas, sim, podem provocar as rachaduras e ajudando na formação do solo. Tá bom? Não preciso escrever a resposta da C, apenas para vocês relembrarem uma atividade que já foi feita. Então, pausem o vídeo, façam as atividades, dúvidas me procurem e bons estudos a todos.